Fala, Jean. Beleza? Nosso grupo vai apresentar sobre o Numa Support, e ele é composto por Gabriel Azevedo, Leonardo Henrique, Marlon Felipe, Matheus Eduardo e Rafael Mendes. Primeiramente, o que é Numa? Bom, Numa são arquiteturas de acesso não uniforme à memória, ou do inglês Non-Uniform Memory Access, e elas se tornaram mais comuns. Essas arquiteturas têm seu custo de acesso para regiões de memória dependentes de onde se origina o acesso, além de necessitar de um cuidado especial do sistema operacional. A Numa, na sua forma mais simplista, permite a um processador ter uma memória local, que tem muito menos custo do que acessar a memória local de outros processadores. Mas a diferença de custo de um sistema usual para esse tipo de sistema Numa não é muito alta. Então a Numa ela tem um fator de custo baixo. A Numa é especialmente utilizada em grandes computadores, porque a gente sabe do problema que é utilizar muitos processadores acessando uma mesma memória. Todo o tráfego de memória é obrigatoriamente passado pela North Bridge, que vai se tornar um gargalo para o sistema. E visto desse ponto, a arquitetura Numa se torna uma opção boa e viável. Agora, avançando em complexidade, a gente tem um modelo que a AMD usa de interconexão, o chamado de Hypertransport, que fornece acesso a processadores que não estão diretamente ligados à memória RAM. E para isso, eles utilizam a topologia hipercubo. Essa topologia ela vai limitar o número de nós a 2C, onde C é o número de interfaces de interconexão que cada nó possui. Além disso, ele possui o menor diâmetro para todos os sistemas com 2N CPUs, em que N é o número de interconexões. Os processadores Opteron, de primeira geração da AMD, possuem 3 conexões de hipertransporte por processador, e pelo menos um dos processadores precisava ter a South Bridge, conectada a uma de suas conexões, o que significa que um hipercubo com C igual a 2 podia ser implementado de maneira direta e eficiente. Só que isso não significava que conjuntos de muitos processadores não seriam suportados. Na verdade eles eram, mas isso aumentava o fator de custo da Numa, e para um certo número de processadores, ela parava de ser efetiva. E o próximo passo para a Numa era conectar grupos de CPUs implementando uma memória compartilhada entre os processadores. Porém, essa interconexão usada apresenta um fator Numa significativo que o sistema operacional e os aplicativos devem levar em consideração. Para oferecer suporte a máquinas Numa, o SO deve levar em consideração a natureza distribuída da memória. Por exemplo, se um processo é executado em um determinado processador, a RAM física atribuída ao espaço de endereço do processo deve idealmente vir da memória local, porque senão, cada instrução terá que acessar a memória remota para código e dados. Para evitar problemas, o SO não deve migrar um processo ou encadeamento de nó para outro, ou seja, o SO ele deve evitar a migração de processos em máquinas multiprocessadores, porque isso significa que o conteúdo da cache vai ser perdido. No entanto, se for exigida a migração do processo, o SO ele deverá escolher um novo processador, arbitrariamente, com capacidade suficiente restante. E em ambientes Numa, a seleção do processador é mais limitada. O processador recém-selecionado não deve ter um custo de acesso à memória maior que o processo que está usando no processador anterior. E se nenhum puder atender esses requisitos, o SO é obrigado a migrar o processo para um processador com custo de acesso maior. Dessa forma, o processador deve evitar, a menos que seja realmente necessário. A máquina Numa difere um pouco em relação à utilização de memória. Não é certo pensar que todos os processos vão utilizar a mesma quantidade de memória. Alguns processos utilizam muita e outros processos não utilizam quase nada. E isso, cedo ou tarde, pode causar grandes problemas, porque se a memória for sempre alocada no mesmo processador que solicita, eventualmente o sistema pode ficar sem memória, por estar executando alguns processos muito grandes.
E como que resolve isso? Para contornar esse problema, por padrão no NUMA, a memória não é alocada exclusivamente no local. Para utilizar toda a memória do sistema, a estratégia é dividir a memória, garantindo o uso geral de toda a memória do sistema. E isso permite a migração de processos por um custo quase nulo. Para o acesso remoto, a distância é muito importante. Analisando o custo NUMA para uma máquina de 4 sockets, podemos observar algumas coisas. A primeira é que as operações de gravação são mais lentas que as operações de leitura. Observando os casos de 1 RUP, vemos que há uma ligeira diferença entre eles. Já para os casos de 2 RUPs, vemos uma diferença bem maior quando comparamos aos casos de 0 RUPs. Vemos que a escrita e a leitura são, respectivamente, 30% e 50% mais lenta que a leitura de 0 RUPs. Isso se deve porque a posição relativa dos nós do processador e da memória podem fazer uma grande diferença quando estão mais separados. Para grandes cargas de trabalho de processo de escrita que excedem o tamanho da cache, o custo para escrita, se a memória for remota para o processador, aumenta de 10% para 30%. Ainda falando sobre o NUMA Support, a respeito dos custos de acesso remoto, ao analisar a imagem podemos tirar algumas conclusões e ver algumas características bem peculiares. Para cada processo, o kernel fornece um pseudo-arquivo com seu devido ID. Esse ID nada mais é que a identificação. Ela sempre vai estar presente no caminho do arquivo, como podemos identificar aí na imagem. Também, neste caso, N0 a N3 indica o número de páginas alocadas, que estão nos nós, que vão de 0 a 3 também. Bom, para finalizar, a respeito dos custos de acesso remoto e também para finalizar os slides, há 2 características bem simples, mas que são marcantes no NUMA. O programa e as páginas são alocados nesses nós, como anteriormente falado, do N0 ao N3 neste caso. Mas os arquivos de mapeamento são colocados e alocados em outros nós. Essa é uma das características também do NUMA. Bom, é isso. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e obrigado.